poder melhor a carteira profissional, mas nem ainda existe isso de carteira profissional, é algo que se está a trabalhar agora. Se calhar até o próximo ano já passaremos a ter essa carteira. Agora diz-me, Juliana, como é que foi a sua experiência de trabalho aqui em Angola? Em que circunstâncias é que veio parar a Angola para fazer jornalismo? Tá. Bom, então eu me graduei em jornalismo e mesmo antes de me graduar, eu já estava trabalhando na área, né? Eu trabalhei na editora Abril, que foi uma editora muito importante aqui, que editava títulos como a Veja, Exame, Cláudia, Placar, Playboy, uma editora de revistas, né? Exato. E que com as grandes transformações que foram acontecendo no jornalismo hoje, ela se reduziu a um pequeno grupo, assim, mas que quando eu me formei em 2005, 2004, 2005, era um grupo bem importante. Então eu trabalhei lá como repórter e trabalhei em algumas revistas e trabalhava na revista Exame, que é uma revista de negócios. Não sei se tem em Angola, mas ela chegou a ser lançada aí. Não sei se continuou, né? Sim, continua. Já não sai assim com uma periodicidade regular, mas continua. E aí, o curioso foi que o meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi um livro-reportagem sobre Angola. Eu tive aí em 2005, naquela época, uma jovem estudante de jornalismo, né, que fui sozinha, consegui um jeito de arrumar passagem, arrumar umas hospedagens, estive em Luanda, depois arrumei um jeito de chegar lá no Ambo. Em 2005 só estávamos a 3 anos da conquista da paz, né? Ainda tínhamos... Sim, era eu acho que guerra. Eu fui ainda, eu acho que estava muito ruim na altura de viajar por terra. Eu fui de avião para o Ambo, todo aquele cenário que vocês sabem bem, toda a cidade, toda a partida. Ainda depois tive a oportunidade de voltar lá novamente, num outro contexto, né? Uma cidade muito linda. E quais são as impressões como que ficou do Ambo, de Angola, de uma maneira geral, nesta época? Em 2005 foi isso. Eu acho que tinha ainda um pós-guerra ali, uma sociedade muito a se organizar ainda, né? Eu era super jovem, não conhecia muitos outros países, né? Mas eu acho que teve um extremo reconhecimento das similaridades culturais entre o Brasil e Angola, assim. Então, além da língua portuguesa, tantos outros aspectos em comum. Então, eu achei familiar, uma experiência quase familiar, estar num lugar tão diferente, mas ao mesmo tempo tão similar. Mas a cidade, é óbvio, Luanda ainda tem, imagino que tenha seus problemas, mas naquela época ainda num nível de organização ainda muito básico, né? Ainda não tinham subido aquelas torres, a Marginal ainda não estava daquele jeito, né? E depois, quando eu volto em 2008 para trabalhar no Jornal de Economia e Finanças, quando a gente se conheceu, né? Exato. Foi a convite do professor Prado, que é um jornalista muito experiente, sênior brasileiro aqui, que foi chamado para capitanear essa missão de ajudar a montar o Jornal de Economia e Finanças das edições novembro, né? Sim, Jornal da Angola. Do Jornal da Angola, exato, vinculado ao Jornal da Angola. Ele recrutou uma equipe de jovens profissionais que tivessem dispostos a ir para Angola e ajudar nesse pontapé inicial, na estruturação mesmo do jornal, né? Exato. E aí eu, felizmente, fui uma das profissionais que acabei sendo selecionada. Eu acho que o fato de eu já ter o conhecimento prévio de Angola, também já trabalhar com economia, ajudou nessa escolha. E aí eu tive aí entre 2008 e 2009 trabalhando com os colegas Francisco Inácio e tantos outros pelos quais tenho muito carinho. Já se vão 10 anos, aí um pouco mais de 10 anos, mas foi uma equipe, a gente se deu muito bem, né? A gente trocou muito a partir de um lugar muito interessante, assim. E fazer um jornal do zero, eu acho que é um enorme desafio, assim, né? Equipe, restrições materiais, de recursos humanos, mas que a gente foi tentando pouco a pouco trabalhar e melhorar e trabalhar com as ferramentas que eram possíveis na época, né? Até porque, pronto, era jornal em papel. Nos dias de hoje, 10, 15 anos depois, a prioridade vai para o digital. Você acha que o jornalismo impresso vai sucumbir, vai morrer de
papéis ou vai se adaptar ao meio digital? Olha, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa de bom jornalismo, né? Assim, a gente precisa do jornalismo profissional, feito por profissionais capacitados, treinados, com experiência em apuração, com experiência, com bagagem, né? Assim, felizmente hoje as ferramentas digitais democratizaram muito o acesso à informação, né? Mas praticar bom jornalismo requer técnicas, requer saberes, requer estudos, que muitas vezes essas informações que vêm soltas, que vêm menos amarradas, não dispõem, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o jornalismo impresso já está diminuindo muito. Talvez ele não vá acabar totalmente. Eu acho que algumas revistas aqui, a gente tem no Brasil uma revista muito interessante, que é a revista Piauí, que é uma revista mensal de grandes reportagens longas que você demora assim dias para ler, sabe? Sim, Você conheço. não aprofundadas, assim, eu acho que uma revista como essa vai permanecer, mas aquela informação do jornal diário que você assina, que você recebe na porta da sua casa, eu acho que isso está fadado a desaparecer, assim. Eu imagino que o impresso tem o seu papel, mas as empresas que não entenderem que é apenas uma forma de saída do produto e que o produto tem que ser a notícia, eu acho que estão fadadas a desaparecer, como já estão desaparecendo. A própria Editora Abril, acho que é uma que não entendeu como fazer isso. Eles eram um império e se desmontaram. Perder protagonismo, né? A favor de empresas como a UOL, o Universo Online. Mas o Universo Online parece-me que também começou com o impresso, né? É um projeto que começou com Folha de São Paulo, é isso? A Folha de São Paulo é sócia do Universo Online. O Universo Online é um grande portal de internet, era um provedor de acesso na época, e tem a parte de notícias, né? Mas não começou como impresso, sempre foi online, né? E óbvio que não dá para você competir, é isso. Se os jornais quiserem se tornar grandes portais de notícias, de dar informação rápida, vão perder, né? Mas eu acho Nesse que... caso, qual seria o diferencial do jornalismo relativamente a outros projetos online também de informação? Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar no smartphone, gravar entrevista, mesmo sem saber de entrevista ou de jornalismo, divulgar e quase que fazer o mesmo papel que o jornalista faz. Qual vai ser o diferencial do jornalista na era digital, na era em que qualquer pessoa pode fazer o mesmo? Eu acho que tem uma coisa que é inegociável, que é a credibilidade, né? Assim, se você confia no selo daquele veículo, seja ele independente ou não, né? Eu acho que você tem um grande diferencial na mão. Por que eu vou ler a informação da jornalista X, da Renata Lopretti, que é uma comentarista de política muito respeitada, que escreve na Folha, e não vou ler do Zé da Esquina? Porque eu conheço o trabalho, ele é referenciado, ela tem a credibilidade, assim. Eu acho que mais do que nunca, ainda mais vivendo em tempos de fake news, eu acho que o grande ativo é o respeito, a credibilidade e a capacidade de apurar fatos, né? Porque o jornalismo se faz com apuração de fatos, não se faz com opiniões. Exato. Eu acho que hoje em dia é quase impossível, né? Eu não acredito que o jornalismo ele é neutro, que ele fica... Qualquer discurso, qualquer palavra que você escolhe, você já está fazendo um recorte ideológico, né? Ele não é... A gente aprendia muito na faculdade que o jornalista era neutro, ele não tinha que se posicionar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que isso é impossível. A velha história da objetividade, né? Eu acho que é impossível. A escolha de palavras, o que você vai trazer, a imparcialidade, ela não existe, assim, absolutamente. Um jornalista, sim, tem que tentar ser o mais imparcial possível, ouvir os lados, fazer análises, mas existe sempre uma parcialidade. E o que eu acho importante é que jovens jornalistas entendam isso, mas que se baseiem nos fatos, na pesquisa, na análise de dados, no aprofundamento. É isso que faz a diferença de qualquer pessoa que vai fazer um podcast, gravar um vídeo, ou um jornalista de verdade. Ou seja, é manter a credibilidade acima de tudo. Através da apuração, de basear o discurso jornalístico nos fatos. Exatamente. Porque hoje todo mundo tem uma opinião e é muito fácil de você emitir, né?
é isso, não é aquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Porém, essa opinião tem que ser embasada, né? Agora a gente está falando aqui no Brasil, a gente vive uma crise política sem precedentes, porque a gente tem um presidente genocida, assassino, que não acredita na ciência e que quer esconder os números, que não acredita que a Terra é plana, que não acredita que a Terra é redonda, né? Assim, há ministros deles que acham que a Terra é plana. E aí você discute com base em convicções e não com base na ciência, na estatística, na pesquisa científica. Eu acho que é nisso que a gente tem que se embasar para sermos bons jornalistas. Exatamente. Qual é o conselho que daria a alguém que está a formar-se em jornalismo nos dias de hoje? Olha, eu acho que o conselho que eu dou é leia muito, leia fontes diferentes de informações, informe, se estude. Eu acho que essa geração mais jovem que está vindo agora tem a grande facilidade de ser multitarefas, de desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo, de ter várias capacidades, de ser digital e esse é um saber, acho que muito valioso e muito rico, né? Mas sem a gente se aprofundar, sem a gente vai criando uma bagagem mesmo de leitura, de fontes, de saber onde pesquisar, de ler sites confiáveis, falar com pessoas que de fato produzem conhecimento. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, sabe? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia, assim, é uma coisa de acúmulo mesmo, né? Exato. Quer dizer, o hábito de leitura é um pré-requisito para ser um bom jornalista nos dias de hoje, seja digital ou não, mas é fundamental, né? Eu acho que sim, Francisco Inácio, acho que sem dúvida. E só que infelizmente temos muito déficit nesse aspecto. As pessoas hoje em dia não gostam muito de ler, principalmente no formato impresso. E há quem diga que eu vou fazer rádio, vou fazer televisão, não preciso ler muito, não preciso escrever, porque eu vou falar. Pelo contrário, né, Francisco Inácio? Eu acho que é o contrário. Por mais, de fato, eu acho que a gente tem um enorme desafio que é como produzir conteúdos, podem ser notícias, documentários, podcasts, vídeos de humor. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos de excelentes humoristas que estão produzindo mais conteúdo do que os bons jornais, sabe? E eles não fazem isso porque têm uma boa sacada e são geniais. Atrás tem uma equipe de ótimos jornalistas, bons roteiristas e que estão ganhando bagagem e saber para depois transformar esse saber num projeto. Você pode fazer um sketch de 5 minutos, mas você tem que saber muito para fazer isso funcionar. Então, o que vem antes, por mais que você quer trabalhar com rádio, quer fazer podcast, quer fazer vídeo, não precede esse saber que você precisa ter. A gente precisa ler e ter a humildade de aprender, né? Aprender todos os dias. Exatamente. Considerando que os meios impressos estão a morrer, é conveniente aconselhar as pessoas para, desde o princípio, apostarem para o jornalismo online ou digital? Eu acho que sim. Eu acho que o jornalismo não está morrendo, não está a morrer. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo impresso, sim, essa carreira, né, que a gente via do cara da redação, o dono do saber, o único com acesso à informação privilegiada, que faz os textos. Isso eu acho que isso praticamente não existe mais. Isso tá virando dinossaurico, assim, né? Sem dúvida. Mas o jornalismo, eu acho que ele não se restringe a isso, né? Eu acho que o jornalismo tem muito poder e tem muitos campos possíveis de trabalho. Eu mesma não trabalho mais, há muitos anos não trabalho mais com jornalismo, eu trabalho com documentários. Okay. Tenho todo o meu saber do jornalismo, de fontes, de leitura, de capacidade de síntese, mas eu trabalho em projetos de filmes, de séries, documentais, de vídeos institucionais. Mas essas áreas fizeram parte do seu currículo durante a graduação ou foram formações que você fez? Muito pouco. Eu tive aula de documentário na faculdade
bem mais ou menos, né? E fui me interessando por cinema. Depois eu fui estudar um pouco, fui estudar cinema, fui estudar roteiro e fui colocando um pouco as caras, assim, também, né? Não é um trabalho totalmente diferente ao de jornalismo, mas eu trabalho principalmente hoje como roteirista para projetos documentais, né? Então, são dentro dentro do mundo real, assim, eu não trabalho nesse desenvolvimento de personagens, mas bebo muito da ficção também. O jornalismo me possibilitou isso, entendeu? Quando eu vou começar um projeto do zero, eu tenho a capacidade de fazer um levantamento, uma pesquisa, fazer entrevistas, sintetizar, escrever, isso ajuda. Além dessa área de documentário, de séries, que no Brasil está crescendo muito, acho que em Angola deve crescer também. Ainda acho que a produção, pelo que eu acompanho, ainda tem um lugar para crescer, né? Dá para você trabalhar com marketing político, com marcas, as empresas hoje, quem trabalha no mundo corporativo, também tem um caminho grande aí para jornalistas, e tem todas as agências de jornalismo online. Aqui no Brasil tem agências independentes que têm feito um belo trabalho, como a Agência Pública, a Agência Lupa, o próprio Intercept Brasil, que é do Glenn Wald, aquele americano que foi investigado, que divulgou os vídeos do Sérgio Moro. Mas eu acho que o jornalismo está em transformação, ele não está em extinção. Eu acho que ele está se fundindo com esse jeito mais digital de estar no mundo, assim, né? Isso faz-me pensar que é importante para os jornalistas de hoje terem um plano B, ou seja, devem pensar no longo prazo. Hoje estou a fazer jornalismo ativo, mas e depois, quando deixar de fazê-lo? Qual é a área conexa ou a área alternativa em que vou poder estar inserido? Claro. E eu acho que ao longo... Nesse aspecto, o que é que aconselha em termos de áreas alternativas? Tá. Olha, eu acho que tem o documentário, tem a edição de livros, a gente tem muitos bons jornalistas hoje em dia, porque eu fui da geração em que ainda era uma coisa glamourosa você fazer jornalismo e sonhar com as grandes redações, e isso foi se desmontando. Então, eu tenho toda uma geração de jornalistas formados e com grande repertório aqui que teve que se reinventando. Fotógrafos, principalmente, né? Fotojornalistas que não fazem vídeo hoje praticamente morrem de fome, né? Assim, quem não soube pular para outro lugar, assim, né? Então, o que eu acho? Então, o que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos? Editoras de livros, o cinema, política, o mundo corporativo. Assessoria da imprensa, mundo corporativo. Assessoria de imprensa, exatamente. Quando eu digo mundo corporativo ligado com assessoria de imprensa, análise de mídia. Hoje em dia tem essas agências de pesquisa de conteúdo, tem muitas outras áreas. E eu acho que quando a gente está entrando no jornalismo, a gente também, ou como qualquer carreira, a gente não precisa saber o que a gente quer de início, né? A gente vai absorvendo. Eu já trabalhei em tudo que é tipo de coisa no começo da minha carreira. Mas depois, a partir do momento em que a gente vai ganhando maturidade, eu acho que é importante você ter um foco, né? Quero trabalhar com jornalismo esportivo, jornalismo desportivo, quero trabalhar com jornalismo, com assessoria de imprensa, então eu preciso estudar marketing, preciso estudar, sei lá o quê, eu quero trabalhar com jornalismo de dados. Eu acho que é importante essa especialização, assim. Eu tenho especialização assim, foco meu trabalho em questões sociais, de direitos humanos, na questão racial. Faço outros tipos de trabalho, mas as pessoas já sabem que eu, Juliana, posso contribuir nesse tipo de trabalho. Ninguém vai me chamar para fazer um trabalho sobre futebol, né? Não sei fazer. Quer dizer, é preciso ter um foco mesmo, se possível, especializar-se numa determinada área. Sim, mas acho que depois de um tempo, depois de no um início, tempo, claro. Isso, no início que vier é lucro, né? Assim, a gente tem que estar aberto também para o que o mundo nos prepara, assim, né? E para as oportunidades que há. Nós, o Brasil, para já, que escolas, instituições de formação no Brasil indicaria para estudantes ou profissionais angolanos fazerem cursos de superação, de aperfeiçoamento ou coisas do gênero? Olha,
De aperfeiçoamento, eu sinceramente eu não sei te dizer. Eu poderia indicar os de graduação, porque como eu estou muito nessa área de documentário e tudo, eu poderia indicar mais nessa área, mais para jornalismo. Tem a Agência Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu sei que eles dão alguns cursos. Eu acho que as melhores faculdades de graduação, a gente tem aqui a Universidade de São Paulo, a Universidade do Rio de Janeiro, que são públicas, né? Tem a Casper Libero. Eu sou muito dessa Casper Libero. O que A tem de Casper especial? Libero. Ela é uma faculdade aqui de São Paulo, que é onde eu vivo, né? Que é uma faculdade particular e ela é muito voltada para o mercado. Ela é uma faculdade, não é uma universidade, ela é uma faculdade mais próxima do mercado. Então, tem profissionais que atuam na área, porque muitas vezes eu estudei na Universidade de São Paulo, acho que foi uma excelente faculdade, mas não tinha muito do jornalismo, eu aprendi na prática, assim, porque os professores eram acadêmicos, já estavam longe das redações, eu acho que isso faz muita diferença, né? Mas de formação em jornalismo, eu vou ficar te devendo, eu não sei o que indicar, assim. Para quem tem interesse em estudar roteiro, tem uma... Aqui tem cursos, eu não sei se estão acontecendo à distância, mas tem a Escola Academia de Cinema, tem o Espaço Cultural Barco e também tem muitos festivais de cinema que tem laboratórios para projetos, para cineastas iniciantes, para documentário aqui no Brasil e de fora, que também foi uma grande escola para mim, assim, informal, né? Mas essas instituições que acabou de citar estão muito mais voltadas para a formação de nível superior. E aqueles cursos de nível básico, como o Sebrae, dá? O Sebrae também dá curso? Acho que não dá, porque aqui, como o exercício da profissão é vinculado à graduação, a gente tem muitas escolas de graduação. Provavelmente tem, agora eu lembrei também, tem hoje em dia, aqui no Brasil, tem algumas experiências de escola de jornalismo mais informais que estão formando toda uma nova geração de jornalistas fora dos eixos tradicionais, fora do eixo Rio-São Paulo e fora do centro da cidade. Tem uma escola de jornalismo que chama É Nós Conteúdo. Eles formam, na verdade, jornalistas que moram em comunidades, moram em bairros periféricos e fazem informações muito interessantes de Jornalismo comunitário? de jornalismo comunitário, mas assim, o pessoal está escrevendo para o The Guardian, entendeu? Não é assim para você ficar fazendo seu jornalzinho do bairro. É simplesmente porque a mídia tradicional não está em alguns espaços e está em outros, né? E tem uma carência muito grande de bons profissionais que sejam das regiões periféricas reportando, né? Depois, se você quiser, quando a gente terminar a reunião, eu te mando um link dessas escolas, porque eu acho que isso pode ser bem interessante aí para compartilhar experiências. Mais do que Sebrae, ou do que coisas mais, assim, institucionalizadas. Mais públicas, né? É. Seria interessante. Juliana, o Brasil tem um mercado muito maior se comparado com o de Angola, né? Não se compara mesmo. Mas o que poderiam os profissionais angolanos produzir e que seria de interesse para o mercado brasileiro em termos... Tá. Olha, infelizmente, eu acho que a gente tem uma grande imprensa, os grandes veículos de mídia brasileiros são profundamente desinteressados, lamentavelmente, do meu ponto de vista, sobre tudo que acontece no continente africano. O que eu acho uma grande pena, assim, você sabe que aqui no Brasil tem muitos brasileiros que ainda têm aquela visão de que a África é um continente, de não saber de toda a diversidade, as pessoas têm ideia que tem um país que fala português, mas assim, o nível de desinformação é altíssimo. Com certeza vocês sabem disso, tem muitos angolanos que vieram fazer faculdade, vêm ainda fazer faculdade aqui, temos um intercâmbio grande, mas eu acho que tem um grande desinteresse mesmo e que é muito danoso para nós como sociedade, inclusive em relação a países da América Latina aqui, que são os nossos vizinhos. O Brasil segue voltado para os Estados Unidos, para a Europa, o que eu acho que é uma grande perda. O que eu acho que talvez possa ter espaço é um jornalismo mais autoral em veículos mais alternativos, como a revista Piauí, como sites de notícias menores, a própria agência pública, daí grandes reportagens, mais para veículos fora do mainstream. Eu acho que o mainstream do jornalismo do Brasil é muito burro e é muito limitado, infelizmente.
Esperamos que isso venha a mudar nos próximos tempos, né? Sem Há dúvida. muita coisa Eu que vai ser acho que explorada. sem dúvida, a gente, né, somos países que temos assim tantas coisas para trocar, já temos o mesmo idioma em comum e seria maravilhoso a gente poder contar Na com uma rede verdade, efetiva de colaboração. perde-se uma grande oportunidade mesmo. Os brasileiros perdem uma grande oportunidade em se aproximar de países africanos mais lusófonos, né? Porque a mim parece-me que existe muito mais simpatia em relação ao Brasil do que a Portugal, por razões históricas e por outros motivos. Quer dizer, se o Brasil soubesse tirar proveito disso, se calhar podia estar na liderança dos palopes, da lusofonia e tirando proveito disso, né? Sem dúvida. O presidente Lula, na época, saudoso presidente Lula, na época em que teve os seus 2 mandatos, conseguiu vislumbrar isso com muita sabedoria e, a meu ver, né? E voltou toda a sua diplomacia para articular as relações Sul-Sul, as chamadas relações Sul-Sul, né? Entre países do hemisfério Sul. E dentro desse contexto, o Brasil funcionando como um grande polo de liderança e dado seu tamanho do país, tamanho da economia, né? Somos um país gigante, assim. Sim, sim. E aí foram criados inúmeras iniciativas, todos os projetos de cooperação em vários campos científicos, econômicos, projeto com Gana, projeto com Moçambique. Eu acho que foi um período fabuloso em que a gente começou, né? E o Brasil falava, os Estados Unidos, vocês não quero saber o que vocês estão fazendo, Europa, legal, importante, mas a gente vai privilegiar outros tipos de relação, que, a meu ver, fazem muito mais sentido. Depois que o governo Dilma isso mudou um pouco e agora, desde o golpe que a gente sofreu e com tudo o que vem acontecendo, isso se desmantelou completamente, assim, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo no Brasil e que, quiçá, pode aumentar as relações com os países africanos, são as políticas de ações afirmativas, que são as cotas raciais que foram implementadas aqui para graduação em faculdades públicas, para estudantes negros, porque lembrando que o Brasil tem 54% da população afrodescendente, né? Pô, veja só, pois. O que E justifica o estabelecimento de boas relações com os exatamente. africanos. Só que essas pessoas não estão nos lugares de poder ainda, né? E as cotas raciais nas faculdades, que foram criadas há pouco mais de 10 anos, 15 anos, talvez, começaram a mudar muito esse cenário. Com a entrada de pessoas pretas na faculdade, num nível mais em massa, não é a exceção da exceção, continuam sendo minoria. Você faz girar uma máquina de começar a colocar pessoas de outras origens, de outra composição racial, de outra composição ideológica nas faculdades. E isso começou a gerar pesquisa científica, pesquisa antropológica diferente. Então, hoje a gente tem uma geração, a primeira geração mais em massa de pretos e pretas empoderados tomando alguns lugares de poder e que naturalmente estão se voltando mais para as relações com a África, devido à sua história, né? Só que o processo de escravidão aqui no Brasil foi muito duro e as pessoas afrodescendentes não cortaram as suas origens, os seus vínculos com as suas famílias, então permaneceu, como você sabe, muito da cultura, de todas as culturas africanas, mas eu acho que o fato das políticas de cotas raciais, de ações afirmativas, está mudando muito essa realidade. Eu acho que nos próximos anos a gente tende a ter um interesse maior por parte da sociedade em fomentar essas relações. Por parte do governo, infelizmente, com esse governo fascista que a gente tem hoje, não tem nenhum interesse. O cara quer lamber a bota dos Estados Unidos. E a gente está num momento politicamente muito ruim aqui, né? Em que todas as políticas estão sendo desconstruídas, políticas públicas. Dá a impressão que o presidente brasileiro inspira-se muito no presidente americano, né? Sim, é o seu ídolo. Exatamente. Então, Ju, diga-me uma coisa, que portais, títulos de jornais ou revista aconselharia para os estudantes de jornalismo verem estudar ou acompanhar? Olha, eu recomendo muito a revista Piauí, eu sou leitora assídua. Eles têm uma revista física, mas no site tem muitas matérias. A revista Piauí tem um podcast fabuloso de política chamado Foro de Teresina. Eu gosto muito da BBC Brasil. Nosso colega João Felete trabalha lá, né? Também colega de...
exatamente. Vou convidá-lo também um dia desses a fazer esse bate-papo. Vale, olha, o João está muito mais mergulhado no mundo do jornalismo, eu acho que ele pode ter muito a acrescentar, assim, né? Tem a agência apublica.org, que faz um jornalismo independente, e o The Intercept também, que faz um jornalismo independente de forte viés político. Esse The Intercept não é originalmente brasileiro, parece que vem dos Estados Unidos, não? O jornalista que fundou é um jornalista americano, que é o Glenn Greenwald, que é casado com um brasileiro e está aqui radicado no Brasil, mas okay. ele é brasileiro, o veículo é brasileiro, só o fundador que é americano. Okay. Mas que faz um jornalismo claramente engajado, assim, muito político, mas o Intercept, que é um ovinho pequenininho, né, um veículo super pequeno, quase derrubou o Sérgio Moro. Toda aquela operação Vaza Jato foi deflagrada pelo Intercept, entendeu? Okay. Com profunda seriedade. Jornalismo de investigação, então. Jornalismo de investigação, exatamente. Bem, Juliana, parece que o teu bebê está aí a gritar e está precisando da tua atenção. Então não vou roubar mais tempo. Apenas dizer que, de certeza que haverá outras oportunidades para voltarmos a falar. Espero que haja abertura da sua parte nesse sentido. Foi um prazer, então, falar consigo. Aliás, antes de terminar, eu gostava de mais um breve comentário seu em relação aos podcasts. Acha que vai substituir as rádios convencionais? YouTube vai substituir a televisão? Os podcasts vão substituir as rádios, as emissões radiofônicas? Olha, eu acho que essa coisa de TV sob demanda, de assistir o que você quer na hora que você quer, veio para ficar. Meu filho, que tem 5 anos, nem entende o que é a televisão, que você tem que ver o que está passando. Ele fala, mas como tem que ver o que está passando? Sabe? Ele nem entende muito isso, assim. Então, eu acho que os programas sob demanda, de você poder falar, agora eu quero ouvir isso vale para podcasts, isso vale para programas de jornalismo e de entretenimento, eu acho que isso veio para ficar sim. Futuro, né? Eu acho que sim. Aqui a gente tem as próprias rádios lançando seus próprios podcasts também, assim. Eu acho que o podcast é uma coisa que tem crescido muito. Não sei se ele veio para ficar, mas eu acho que a possibilidade de você ouvir o conteúdo na hora que você quer e não parar para assistir o Jornal Nacional às 8 da noite, eu acho que isso veio para ficar, porque essa geração é acostumada a isso. Me dá a lista do que vem, que eu quero escolher o que vem. Mas os podcasts funcionam mais ou menos como rádios, de alguma forma, assim, né? Só tem a coisa de você ouvir na hora que você quer, assim. E através da internet, ao invés da internet, não, exatamente. Okay. A gente faz tudo pelo celular hoje, né? Juliana, foi um prazer enorme falar consigo. Grato pela disponibilidade. Espero voltar a vê-la e falarmos em próximas ocasiões, então. Olha, foi um prazer. Eu guardo Angola no meu coração. Foi uma experiência muito rica e transformadora. É um país muito especial, com pessoas muito maravilhosas, que tem muito a ser feito ainda, mas é um país assim que me marcou muito. Adorava voltar. Faz tempo que eu não estou aí, mas sigo conectada. E que os alunos do Cefojor, né? Que você está... Os alunos do Cefojor, assim, se empenhem em serem bons jornalistas, que eu acho que qualquer país que se preze precisa de um bom jornalismo, assim. É um papel muito importante para a sociedade, né? Que tem que ser feito com muito respeito. Muito obrigado, Juliana. Muito prazer falar com você e até breve. Tchau. Tchau.